E olha, gente, a Lojas Renner registrou um lucro líquido de 404 milhões de reais no segundo trimestre, portanto, uma alta de 28,4% na comparação anual. No release de resultados, a companhia destacou o reflexo principalmente da melhor performance operacional dos segmentos de varejo e serviços financeiros. Já o EBITDA ajustado teve um crescimento de 32,9% na base anual, indo para 891 milhões de reais. Um e-commerce também ganhou ainda mais relevância, com um peso de 15% sobre as vendas totais e 21% de crescimento. E a receita líquida do varejo cresceu 18,5%, totalizando 3 bilhões 649 milhões no segundo trimestre. Esse desempenho também se refletiu nos eventos do Dia das Mães, né, e também do Dia dos Namorados. No conceito de vendas em mesmas lojas, indicador importante para o setor de varejo, o aumento foi de 17,3%. E para a gente repercutir aqui esse balanço e também os planos da companhia para os próximos meses, eu converso agora com o CEO da Renner, o Fábio Faccio, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Fábio. Muito bom ter você aqui novamente em mais uma temporada de balanços para poder a gente explicar um pouco aí os números da companhia. Antes de mais nada, muito bem-vindo aqui. Bom dia. Bom dia, Débora. Muito obrigado pelo convite aí. Sempre um prazer estar com você aí, com com todos os telespectadores aí também. Fábio, vamos lá, né? Renner crescendo o dobro, né, do mercado nesse segundo trimestre. O que explica, na tua visão, né? Eu trouxe aqui já certamente alguns pontos importantes, mas eu quero entender do teu ponto de vista, pelo teu olhar, o que realmente explica essa performance agora tão forte nas vendas de vestuário e, obviamente, um ganho, né, de participação no cenário que ainda é difícil para o varejo se a gente considerar a percepção macroeconômica, que acaba não sendo tão positiva para o varejo, né? E eu até quero falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, a que você agrega esse resultado nesse momento? Bom, a Renner, nós temos trabalhado muito, né, nos últimos anos, investimos muito nos últimos anos na evolução da empresa, na melhoria do modelo de negócio, de execução de moda, de abastecimento integrado, da jornada, da experiência dos nossos clientes, né? Acho que tudo isso somado, né, vem trazendo já alguns trimestres um crescimento sempre acima da média do mercado, né? Nos últimos trimestres ali bastante relevante acima da média do mercado. Acho que mostra que os investimentos fizeram sentido, né? Foram investimentos aí em prol de um produto cada vez melhor para o nosso consumidor, né? E também uma jornada cada vez melhor para a nossa consumidora ali. Eu acho que isso se reflete nos números, né? Quanto melhor o produto, quanto melhor a jornada, melhores os números financeiros também. E o bom também, né? Quando a gente olha todos os números, a Renner, a gente tem algumas empresas, né? Tem a marca Renner, que é a mais importante, mas temos aí o Conca, Mikado. A gente vê nesse trimestre, assim como no trimestre anterior também, uma performance positiva em vendas em todos os nossos negócios. E mais do que isso, né? Acho que não só em vendas, a venda, assim como você mencionou bem, Débora, foi positiva, foi acima da média do mercado, o dobro da média do mercado, mas a margem bruta também cresceu. A gente conseguiu diluir despesas, né? Tivemos um crescimento de lucro, investimos na recompra das nossas ações, o que também trouxe um lucro por ação maior para o nosso acionista, em 34,4% também. E melhoramos também o nosso ciclo financeiro. A gente conseguiu reduzir em 12 dias o nosso ciclo financeiro, o que tem uma geração de caixa ainda mais importante ao nosso acionista também. Num ambiente desafiador, como a gente vê no nosso país, com taxas de juros altas, a gente tem uma empresa que consegue trabalhar sem endividamento, né, com caixa líquido robusto, podendo investir, podendo expandir, gerando ainda mais caixa, né, acho que uma notícia muito boa para os nossos acionistas também. E num ambiente como esse também, né, que a gente está vendo aí uma preocupação com o crédito, a Realize, que é a nossa financeira, também teve uma redução do seu índice de perda numa base comparável em 4,9 pontos percentuais. Então, diria que todas as nossas unidades de negócio e nos principais indicadores mostraram uma performance bastante positiva aí no trimestre. E eu vou querer destrinchar alguns desses pontos aí, viu, Fábio, que você já muito bem resumiu aqui pra gente. Eu quero começar trazendo por essa margem bruta que vocês aumentaram, né? Margem bruta de vestuário que subiu
quase 59%. Houve aqui, pelo menos de acordo com o resultado que eu estava dando uma olhada, menor remarcação, maior venda a preço cheio, inclusive. E eu lembro que no último trimestre, quando a gente estava conversando, vocês vinham fazendo um importante investimento em inteligência artificial para poder tentar aprimorar essa experiência do cliente, desenvolvimento também de coleções, definição, inclusive, de sortimento para poder ser mais assertivo. Isso... podemos dizer que pela margem que a gente, esse aumento de margem que a gente tem agora, já pode ser resultado esses investimentos especificamente que vocês iam fazendo lá atrás? Com certeza, eu acho que a margem dos últimos 2 trimestres, ela está entre as melhores da nossa história, né? E acho que é fruto de várias coisas, né? Acho que uma parte, sim, como você mencionou bem, né? A gente fez muito investimento em tecnologia, em automação, em inteligência artificial, para ter cada vez uma decisão melhor para as nossas clientes, né, propondo as melhores tendências, a toda a integração que a gente fez com a nossa rede de fornecimento, tendo mais agilidade na produção, né, podendo trazer produtos cada vez melhores a preços cada vez mais competitivos, né? Então, isso se reflete num preço inicial para a nossa cliente melhor, mesmo assim com uma margem maior, porque, como você citou bem, tendo o produto certo, na hora certa, no momento certo, a gente tem uma remarcação menor. Então, a gente tem um preço de entrada melhor, com uma margem melhor, ganha cliente, ganha a empresa, ganha os acionistas, ganha os nossos parceiros também. Então, essa margem bruta maior, ela é fruto de uma gestão melhor de estoques, né? Uma remarcação menor, um giro maior de estoques, o que também ajuda no ciclo financeiro, como eu mencionei, né? Com certeza também, esse ano, a gente tem um ano mais normalizado do ponto de vista de clima, né? O ano passado foi um ano onde a gente teve extremos climáticos mais graves, né? Um outono muito quente. Esse ano eu diria que o outono teve as temperaturas amenas que são normais para um outono, inverno com temperaturas mais frias. Isso, de certa forma, também ajuda, né, a performance de vendas e, consequentemente, a de margens também. Acho que uma parte é o investimento interno da nossa empresa, outra parte, sim, é um cenário também positivo no ano ali. E olhando um pouco para o digital, eu vi aqui que o GMV digital avançou quase 21% nesse trimestre, teve uma penetração de mais de 15%. Você considera que o canal online, Fábio, já atingiu maturidade ou ainda há espaço para crescimento em relação a isso? Não, acho que o online ainda tem bastante espaço para crescer, né? A gente continua abrindo lojas, então o físico continua crescendo também. Nós também vemos muito espaço para crescimento nas mesmas lojas, a gente tem crescido muito nas mesmas lojas, com ganho de eficiência. Então, tem um crescimento vindo das mesmas lojas em lojas físicas, com melhoria de jornada, com melhoria de produto. Tem um crescimento vindo com adição de novas lojas, principalmente em praças novas. E tem um crescimento ainda maior vindo do online, né? Como o crescimento ele é importante, ele é robusto, o online mesmo assim cresce um pouco mais do que o todo e vai ganhando participação mês a mês. Acho que o espaço do online ele ainda está longe de ser o total que ele pode ser, né? Acho que tem uma tendência sim de um crescimento do online até maior do que o físico, mesmo com o crescimento do físico muito importante, né? Agora, Fábio, vocês tiveram uma diluição, né, despesa operacional, como você também chegou a mencionar, e isso foi também um destaque aqui nesse resultado. E aí eu quero entender qual que é o segredo. Vamos lá entregar esse segredo, né? Porque todo mundo quer ter uma melhor operacionalidade, mantendo margens, inclusive. Então, eu queria entender que tipo de disciplina, né, de custos vocês conseguiram adotar para poder manter essa trajetória, mesmo, né, tendo expansão de vendas, que teoricamente você pode pensar assim, vou ter um custo operacional a mais, estou aumentando venda de um lado, de outro, acaba tendo ali um balanço, mas não, vocês conseguiram reduzir até mais isso, aumentando ainda o resultado, ou seja, qual que é a receita aí desse bolo? Na verdade, eu acho que nós investimos muito na empresa nos últimos 3, 4 anos, né? Então, foram investimentos, como você citou bem, em tecnologia, automação, inteligência artificial. Investimos muito nos times, investimos muito em eficiência, né, em como trabalhar melhor. E boa parte desses investimentos foram realmente para a gente conseguir, né, ganhar eficiência, né? Então, de fazer cada vez melhor o que a gente faz. Isso traz ganho tanto na venda, quanto na margem bruta, quanto na produtividade, na diluição das despesas.
Então, nós temos, por exemplo, um centro de distribuição totalmente automatizado, com uso de inteligência artificial, que permite que nós tenhamos uma distribuição melhor loja a loja, uma entrega mais rápida na casa do cliente, a um custo menor também, né? Então, isso, por exemplo, é um dos investimentos que a gente já fez há alguns anos atrás e que vem nos ajudando a trazer esse ganho de eficiência, essa diluição de despesa e que, sinceramente, por mais que ele foi importante nesse trimestre, né, a gente teve uma diluição de 0,8 pontos percentuais da despesa sobre a receita líquida, nós entendemos que ainda tem espaço para continuar essa diluição por bastante tempo ainda nos próximos trimestres. Perfeito. Fábio, entrando agora um pouco nos serviços financeiros da companhia, a gente teve aí a Realize tendo um lucro de 118 milhões de reais, como, né, você também mencionou, e diante, né, de um cenário, né, de juros mais elevados, que tende a trazer um pouco mais também de inadimplência, mas vocês tiveram aí um resultado interessante e também mesmo com os efeitos da resolução do Conselho Monetário Nacional, se não me engano, 4.966, vocês conseguiram ainda ter esse bom resultado. Como que vocês estão se adaptando a esse novo marco regulatório do Banco Central para conseguir atingir esse resultado? Na verdade, no nosso caso, né, a resolução 4966, ela trouxe até um resultado positivo, mas é um resultado contábil, né? Então, no nosso caso, no nosso exemplo, o efeito foi positivo, mas até para efeitos comparáveis, né, para a gente poder avaliar sem mudança de resolução, o efeito prático operacional, a Realize ela vem melhorando trimestre a trimestre, né? Então, mesmo descontando o efeito positivo dessa regulação, pela redução da perda, né, de inadimplência, pela redução da inadimplência, redução da perda em 4,9 pontos percentuais em uma base comparável nesse trimestre, por exemplo, isso vem acontecendo ao longo dos últimos trimestres, a Realize cresceu seu resultado em 68%, né, numa base comparável, né? Com o efeito da resolução, o crescimento é ainda maior, mas acaba não sendo comparável, né? Agora, Fábio, falando um pouco sobre a sustentabilidade, né? A gente teve a Renner se tornando a primeira varejista do mundo, inclusive, a adotar normas internacionais de sustentabilidade. E eu quero entender como que essa adoção agora deve impactar a relação com os investidores e também, obviamente, né, o posicionamento da marca nos próximos anos. Vocês devem aumentar, expandir ainda mais as pautas em relação a essa bandeira da sustentabilidade? Na verdade, esse é um tema muito importante para todos nós aqui na Renner, né? Está nos nossos princípios, nos nossos valores, nós acreditamos nisso há muitos anos, né? Praticamos isso há muitos anos. Não é à toa, né, que a Renner está nos principais rankings de sustentabilidade do Brasil e do mundo, né? Então, no nosso setor, fomos a primeira, né, a melhor varejista de moda no ranking da Exame recentemente, em vários rankings ali de várias publicações importantes. Agora, por exemplo, tem um ranking mundial da revista Time. O ano passado a gente já estava presente, esse ano de novo. Somos a única empresa brasileira entre as 100 primeiras nesse ranking mundial e somos a segunda melhor varejista do mundo nesse ranking, né? Então, acho que isso reflete um trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos, né? Não é de hoje. E a publicação, né, antecipada, né? A gente foi a primeira varejista do mundo também a fazer essa publicação do IFRS no S1, S2 do ponto de vista de clima. Acho que como a gente acredita nisso, né? Nós somos uma corporação, uma empresa que tem mais de 130 mil acionistas, né? Então é uma empresa de interesse coletivo e a sustentabilidade, né? A preocupação com o clima, acho que é um interesse coletivo da nossa sociedade. Acho que a gente tem que ser referência nisso, a gente busca ser referência em moda responsável. Então, se a gente quer ser referência, se a gente lidera o assunto, se a gente entende que é importante para nós, para os nossos acionistas, para as nossas consumidoras, a gente quer ser exemplo. Então, fomos a primeira empresa do mundo a adotar as novas normas, né, no varejo, né? Tem outras empresas brasileiras também que já saíram na frente, acho que a própria B3 estimula, né, as empresas brasileiras a saírem na frente, que é uma boa prática. E acho que fazendo isso, a gente dá transparência das nossas ações para os nossos acionistas
e transforma as ações em números, né? Porque você consegue quantificar, sair de apenas um discurso e ver qual é o impacto, né, tanto de oportunidades quanto de riscos com relação ao clima, né? Então, acho que é uma iniciativa muito importante, né, a adoção dessas normas, e por isso a gente quis sair na frente aí, sendo a primeira varejista do mundo a adotá-las, né? Para poder a gente encerrar, eu queria que a gente trouxesse um pouco do olhar para frente aí em relação a investimentos. Você já falou que vai continuar, né, com a abertura de novas lojas físicas, apesar de ter tido a previsão, né, para o ano desse ano é de 37 aberturas de lojas, pelo que eu estou vendo aqui. E eu queria entender o que você pode nos detalhar, né, de previsão para esse segundo semestre em termos de expansão física. Falamos um pouquinho aqui também sobre digital, mas para esse segundo semestre mantém então essa projeção, essas 37 lojas de abertura, quais são as estratégias, alguma região que está mais no radar agora na Lojas Renner, o que vem pela frente, o que a gente pode esperar? É uma ótima pergunta, né? Porque às vezes alguns perguntam, puxa, num ano desafiador, né? A gente está vendo uma volatilidade tanto no país quanto no mundo, preocupação com o cenário, e a Renner continua investindo, continua abrindo lojas, sim. Acho que se o cenário fosse melhor, talvez a gente pudesse acelerar ainda mais, né? Acho que temos ótimos projetos de loja, temos necessidade de estar cada vez mais próximas das nossas clientes, então ter mais capilaridade, mais proximidade em alguns mercados onde a gente ainda não está presente. Então, os projetos têm se mostrado bastante importantes, com resultados bastante positivos também. Então, a gente mantém, né, a gente tem uma projeção num range de abertura de lojas, a gente tem falado agora num número, somando todas as nossas marcas, entre 30 e 37 lojas. Esse range é porque, às vezes, pode abrir um pouco antes do que previam, um pouco depois, então pode escorregar um mês para dentro do ano ou pós-ano. Mas essas 30 a 37 lojas, elas estão principalmente em praças onde a gente ainda não está presente, então novas cidades ou bairros onde a gente não tem alguma loja muito próxima, em grandes cidades. Seriam entre 15 e 20 lojas da marca Renner, né? Em torno de 15 lojas da marca Yukon e 1 a 2 lojas da Camicado também, que a gente volta a abrir lojas esse ano. Então, somando, né, essa projeção, a gente mantém, né, na verdade, a gente estava falando entre 25 a 37 lojas no ano, está mais entre 30 a 37, né, estamos mais no range do meio para cima. Já abrimos 9, a maior parte das aberturas elas estão concentradas entre novembro e dezembro, né, então no quarto trimestre, mas as obras estão em execução, né, então a gente tem uma confiança aí de cumprir o nosso range de abertura de lojas para esse ano. E, caso o cenário seja melhor à frente, quem sabe podemos acelerar nos próximos anos também. Feito, Fábio. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre bem-vindo por aqui. Conversamos aqui com o CEO da Renner, o Fábio Faccio. Portas abertas sempre, conte conosco. Bons, né, eventos aí pelos próximos meses. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Até mais.